Asma, ao mesmo tempo em que a outra, a do quarto de minha mãe, se fechou sem rumor. O Sr. Minon Cornuet escreveu. Vi uma sombra deslizar da porta do quarto onde jazia a enferma para a outra porta que comunicava a sala com o resto do apartamento. Ela atravessou assim um ângulo do aposento. Era a sombra de uma mulher, de estatura mais baixa do que a normal, levava denso véu sobre o rosto, à moda de certas ordens de monjas, a cabeça abaixada. Pareceu-me que se tornava menos distinta à medida que avançava e, quando chegou ao limiar da outra porta, desapareceu. Dir-se-ia ter se sumido pelo assoalho. Nesse instante, as duas portas, que se tinham aberto brusca e simultaneamente para dar passagem ao fantasma, fecharam-se de novo, brusca, e simultaneamente, mal o fantasma desaparecera, produzindo rumor bastante forte. Nos seus comentários, o Dr. Dariex procede à análise penetrante dos 3 relatos feitos pelos percipientes e conclui nestes termos: insisto sobre este ponto, isto é, que a ligeira diversidade no modo pelo qual as 3 testemunhas viram o fantasma corresponde às posições que elas ocupavam com relação ao trajeto que aquele percorreu, porquanto esse fato depõe a favor da objetividade do mesmo fantasma. Seja como for, não ouso concluir que este fosse efetivamente objetivo e que os 3 percipientes tenham visto o duplo fluídico da enferma. Todavia, entendo que devo assinalar à meditação dos competentes as seguintes proposições. 1 graus um fenômeno tão imprevisto quão singular foi observado simultaneamente, de maneira idêntica, e complementar, por 3 pessoas presentes, que tiveram a atenção chamada para dito fenômeno por uma rajada de vento inexistente. 2 graus logo depois, a senhorita Snardi correu ao leito da enferma e a encontrou mergulhada em profundo sono. 3 graus o fantasma visto se assemelhava à enferma e lhe reproduzia a atitude e o andar. 4 graus logo depois, a enferma se sentiu muito mal, suas condições se agravaram progressivamente e ela morreu passados alguns dias. 5 graus é impossível que uma sombra projetada por qualquer luminosidade exterior houvesse podido percorrer o caminho que o fantasma seguiu. 6 graus é rajada de vento, que chamou a atenção dos presentes, fazendo-se abrir-se a porta por onde devia o fantasma passar, produziu-se com tempo calmo e estando fechadas todas as janelas. Por outro lado, as testemunhas verificaram que o ar não se achava agitado, quando ouviram o uivo lamentoso de um vento que não existia. Assim o Dr. Dariex, e a mim me parece que, em face dos argumentos eruditos e ponderados de um metapsiquista circunspeto qual ele era, se deve considerar demonstrado tratar-se, com efeito, do desdobramento do corpo etéreo da enferma, o qual se tornou perceptível a olhos normais, porque saturado de substância ectoplásmica. A este respeito cumpre-se atendo a circunstância muito sugestiva de escancararem-se espontaneamente as 2 portas, antes da passagem do fantasma, para depois se fecharem de novo, também espontaneamente, mal se dissipou o fenômeno. Foi como se tal se desse a fim de permitir a passagem de um fantasma por demais substancioso para poder passar através da madeira das portas, como de ordinário sucede nos casos de aparições puramente fluídicas. Noto ainda que o fato de as portas se escancararem subentende uma intencionalidade a dirigir a manifestação, ao mesmo tempo em que a forma que a aparição tomou e a atitude que assumiu, uma e outra reproduzindo exatamente a forma e atitude com que, alguns dias depois, a enferma se apresentaria a seu filho, confere à manifestação o valor de premonição de morte daquela. Assim sendo, também ganha um significado a circunstância de o fantasma ter aparecido coberto por um véu, como se quisesse evitar que os filhos se impressionassem excessivamente com o acontecimento de morte que lhes sobrepairava, desejando apenas predispô-los para esse acontecimento, com lhes suscitar um estado de benéfico temor, a fim de lhes atenuar as dolorosas consequências, o que, como é sabido, constitui uma característica comum a grande parte das premonições de morte. Aqui, no entanto, surge a formidável interrogação se é verdade como indubitavelmente é que todas as particularidades com que se desenrolou o caso em apreço concorrem para fazer-se presumar uma intencionalidade a dirigir a manifestação verificada, então a quem se lhe há de atribuir a gênese? A subconsciência da enferma? A intervenção dos defuntos? Quem o sabe? Finalmente, quanto ao aparecer vestido fantasma, ponderarei que esta circunstância não deve embaraçar o critério do leitor, pois é o que se dá nas experiências de fotografia do pensamento, em as quais aparece na chapa fotográfica o objeto em que intensamente pensa o experimentador. Muitas vezes, nem mesmo é preciso que este último alimente o propósito de impressionar a chapa com o seu pensamento,
Dado se trate de alguma coisa que seja habitual na existência cotidiana do sensitivo que posa diante do aparelho e que essa alguma coisa exista por assim dizer presente no limiar da consciência do mencionado sensitivo. Assim, por exemplo, na minha monografia Pensamento e Vontade, Forças Plasmadoras e Organizadoras, refiro o caso clássico da senhorita Scatcherd que, solicitada pelo reverendo arcediácono Coley a deixar-se fotografar, consentiu de bom grado, mas, no momento de posar lembrando-se de que estava em trajes caseiros, pensou que seria mais conveniente achar-se com uma sua elegante blusa ornada de rendas. Pois bem, na fotografia apareceu a sombra da referida blusa, sobreposta à que ela efetivamente vestia. Aquele reverendo publicou essa fotografia na revista Lead, 1913, pág. 350, onde se vê muito distintamente o desenho diáfano da blusa não vestida. Cumpre, portanto, não esquecer que o pensamento é uma força modeladora e organizadora, o que explica o fenômeno, aparentemente embaraçoso, de aparecerem sempre vestidos os fantasmas dos vivos e dos defuntos, ou envoltos em mantos brancos. Dá-se isso pelo simples fato de lhes pensarem se com vestes. Os casos de bilocação aqui expostos, em que o fantasma é percebido coletivo e sucessivamente, demonstram de maneira incontestável que, em tese geral, se tem de excluir, com relação a eles, a explicação alucinatória. Digo em tese geral porque ninguém contesta que podem dar-se casos presumidamente do mesmo gênero, mas que são simples alucinações nascidas em indivíduos predispostos, casos esses que, todavia, serão sempre de ordem individual, jamais de ordem coletiva. Lembro que os professores Charles Richet e Henrique Morcelli, ambos fisiologistas e psiquiatras de fama mundial, declararam explicitamente nas suas obras que não existem exemplos de alucinações coletivas, determinadas por um fenômeno de transmissão do pensamento, da parte de um indivíduo alucinado, enquanto que, ao contrário, se dão às vezes alucinações coletivas por sugestão verbal, o que é infinitamente diverso, conforme ocorre entre os loucos fanatizados por contágio místico. E é quanto basta. Tendo, pois, demonstrado convenientemente a minha tese, quer com exemplos de ordem coletiva, quer com as provas cumulativas ressaltantes das concordâncias que existem entre as várias modalidades sob as quais se produzem os fenômenos em foco, passo a referir alguns casos que, pela sua natureza, não são comprováveis, visto que se trata de manifestações no leito de morte observadas e descritas por um único vidente. Como já assinalei, os casos de visão do corpo etéreo liberto do corpo carnal e pronto a ascender às esferas espirituais equivalem às visões congêneres de espíritos desencarnados propriamente ditos e são, por conseguinte, reservados a olhos sensitivos ou de médiuns, donde se segue serem raríssimos, nesse gênero, os casos de ordem coletiva. Entretanto, mesmo quando observados por um só vidente, eles se mostram merecedores de estudo, dado que são comprovados por ótimas provas indiretas, quais as visões sucessivas e coletivas de casos análogos, mas de ordem incipiente, ou a impressionante concordância entre as descrições dos videntes em questão e as dos percipientes em todos os outros grupos de manifestações congêneres, como as que se produzem pouco antes da morte, ou no sono fisiológico, hipnótico, mediúnico, ou nos outros estados transitórios de diminuição vital, especialmente nos de delíquio e narcose. São, todas estas, provas indiretas que, na monografia que aqui resumo, foram por mim aduzidas em adequada proporção. Explicado isso, entro a referir alguns casos desta última interessante categoria de manifestações, que também são mais ou menos frequentes. Assim, quem quer que se decida a desaplicar os processos da análise comparada encontrará à sua disposição abundante material de estudo, donde ressalto uma derradeira e eloquente prova indireta para a demonstração da existência objetiva das aludidas manifestações. No episódio seguinte, um sensitivo de primeiríssimo quilate assiste à progressiva, mas muitas vezes intermitente e regressiva emissão da essência espiritual constitutiva do corpo etéreo, até a total formação deste, percebendo ao mesmo tempo a presença de entidades de defuntos, vindos para acolher o recém-chegado ao plano espiritual. O relator percipiente foi o reverendo William Stanton Moses e o fenômeno se deu junto ao leito de morte de seu pai. O relato foi por ele publicado imediatamente na revista Lead, 9 de julho de 1887, da qual era então diretor. Escreveu, recentemente pela primeira vez na minha vida, tive ocasião de estudar os processos de transição do espírito. Tantas coisas aprendi dessa ocorrência, que julgo ser útil aos outros, narrando quanto vi.
Tratava-se de um próximo parente, velho de quase 80 anos, que se avizinhava do túmulo, sem contudo ser para aí levado por qualquer enfermidade especial. Percebi, por certos sintomas aparentemente insignificantes, que vinha próximo seu fim e cuidei de cumprir para com ele o meu último e triste dever. Com auxílio dos sentidos espirituais que possuo, pude ver que em torno e acima do seu corpo se ia acumulando a aura luminosa com que o espírito tem de formar para si um corpo espiritual. Verifiquei que ela aumentava gradativamente de volume e densidade, se bem sujeita a variações contínuas para mais ou para menos, conforme as oscilações que a vitalidade do moribundo experimentava. Dessa maneira, foi-me dado notar que, às vezes, um alimento leve que ele ingeria, ou um influxo magnético provindo da pessoa que se lhe aproximava tinham por efeito reanimar momentaneamente aquele corpo, fazendo voltar a ele o espírito. Por conseguinte, aquela aura parecia em contínua função de fluxo e refluxo. Assisti a esse processo durante 12 dias e 12 noites e, se bem já no 7º dia o corpo desse mostras positivas de iminente dissolução, persistia a imutável maravilhosa flutuação da vitalidade espiritual, em via de exteriorização. Entretanto, mudaram a coloração da aura que, além disso, ia assumindo formas cada vez mais definidas, à medida que se aproximava, para o espírito, o momento da libertação. Somente 24 horas antes da morte, quando já o corpo jazia inerte, com as mãos entrelaçadas sobre o peito, notei o aparecimento de espíritos guardiões, que se acercaram do moribundo e, sem nenhum esforço, retiraram daquele corpo exausto o espírito. Nesse instante, as pessoas da família declararam que o referido corpo estava morto. Talvez assim fosse, de fato, o pulso e o coração nenhum sinal davam de vida, nem o espelho se embasava com o hálito. Contudo, os cordões magnéticos ainda retinham preso ao corpo o espírito e se conservaram assim por 38 horas. Acho que se, nesse período, se realizassem condições favoráveis e sobre o cadáver houvesse atuado uma vontade potente, o espírito seria chamado de novo ao corpo. Não terá sido nessas circunstâncias que se deu a ressurreição de Lázaro. Quando, finalmente, os cordões fluídicos se romperam, o semblante do defunto, onde se liam os sofrimentos experimentados, se tornou completamente sereno e tomou uma expressão inefável de paz e repouso. Este caso é interessante sobretudo porque dá conta de todas as fases do processo pelo qual o corpo etéreo se desdobra do corpo carnal, até a sua perfeita formação, e da visão sucessiva de entidades de defuntos, vindas para assistir o espírito receminato. Notável a circunstância de os cordões magnéticos manterem o corpo etéreo ligado ao corpo somático por 38 horas depois de ocorrida a morte do enfermo, circunstância bem rara nas descrições dos videntes, que, quase sempre, observam a dissipação do cordão fluídico. Mal se verifica o trespasse. Nos poucos casos por mim colecionados, em que o vínculo magnético perdurara mais ou menos tempo, um se destaca, ocorrido num país tropical, Ilha de Cuba, em que o vidente observou a persistência do cordão fluídico durante quase 3 dias, pelo que concitou os parentes a não enterrarem os despojos, que se conservaram incorruptos até quando o sensitivo viu dissipar-se o aludido cordão, momento em que rapidamente se manifestou a decomposição dos mencionados despojos. Passo a referir outros 2 casos do mesmo gênero, extraídos de um livrinho áureo intitulado The Ministry of Angel, cuja autora é a Sra. Joyce Neal, sensitiva de educação e cultura muito elevadas, que um revés da fortuna constrangeu a ganhar a vida exercendo a profissão de enfermeira. Pois bem, é altamente sugestivo o fato de que essa sensitiva teve de observar, durante um vintênio, ao fenômeno da exteriorização do corpo etéreo no leito de morte dos numerosíssimos enfermos por ela assistidos, fenômeno que se combinava sempre com a visão de espíritos de defuntos que a corriam a amparar, na hora extrema, os seus parentes ou amigos. O caso de Joyce Neal é tão importante pelas suas consequências teóricas, que considero necessário reproduzir as palavras do professor Aldo Nilson, que conheceu pessoalmente a autora. Escreveu ele: um dos mais belos livros que tenho lido foi escrito por uma distinta senhora inglesa, clarividente, e traz por título The Ministry of Angel. Chama-se Joyce Neal essa senhora e foi clarividente desde a primeira infância, sem jamais haver feito profissão de médium. Não me contentei de ler o seu livro, fui procurá-la em Londres e o conhecê-la foi para mim uma fonte de grande conforto e de verdadeira felicidade espiritual. Se eu houvesse de designar as 2 pessoas que, dentre nós, considero dignas de ser chamadas apóstolos de Jesus,
não hesitaria em indicar a Sra. Joisnell e o Reverendo Valuen. Em toda a minha vida jamais me aconteceu encontrar-me com dois verdadeiros discípulos do Cristo, quais esses são. Nunca me sucedeu estar em contato com uma norma de vida tão exemplar, tão simples, com tanta capacidade de amar a tudo que vive sobre a terra. A amizade deles é o que a vida me ofereceu de mais excelente. Professor Haroldo Nilson, minhas experiências pessoais em Espiritismo Experimental, pág. 167. Dito isto, passo a referir o primeiro caso tirado desse livro, caso em que consta a primeira manifestação do gênero, que a Sra. Joisnell teve de presenciar junto ao leito de morte de uma sua grande amiga, fato que se deu alguns anos antes de ela se dedicar à profissão de enfermeira, pois que, como observou o professor Nilson, aquela senhora era uma clarividente inata. Eis o caso por ela descrito: uma noite, despertei, sobressaltada, de um sono profundo, dando com o quarto iluminado, embora não houvesse luzes, e vendo ao meu lado o fantasma da minha dileta amiga Magie, que assim me falou: tenho um segredo a te comunicar. Sei que me restam poucos dias de vida. Desejo fiques comigo até o meu último instante e que confortes minha mãe depois da minha partida. Antes que eu me houvesse refeito inteiramente do medo e do espanto que me assaltaram à vista do fantasma, este evaneceu e a luz se foi apagando lentamente. Passada uma semana, mandaram chamar-me de parte da família da minha amiga. Encontrei Magie atacada de um resfriado sem febre, nada havendo de causar preocupações no seu estado. E a enferma bem longe estava de ter pressentimentos de morte. Parecia evidente que ela nenhuma lembrança aguardava da visita que me fizera em espírito. É este um mistério que não sei explicar, tanto mais que no curso de minha vida tive numerosas aparições de vivos, que me falaram e aos quais falei, tendo sempre de reconhecer que eles não conservavam lembrança de se terem comunicado comigo. Achava-me em casa de Magie havia 3 ou 4 dias, quando uma tarde ela foi tomada improvisamente de uma tremenda crise e expirou nos meus braços, antes que o doutor houvesse chegado. Era o primeiro caso de morte a que eu assistia. Mas seu coração deixou de bater. Vi distintamente alguma coisa, semelhante ao vapor que se desprende de uma panela em ebulição, elevar-se-lhe do corpo, pairar a curta distância deste e condensar-se numa forma em tudo idêntica à da minha amiga. Essa forma, de contornos, a princípio, imprecisos, se foi gradativamente delineando, até tornar-se perfeitamente distinta. Envolvia uma espécie de cândido véu com reflexos de pérolas de sob o qual ressaltavam claramente as formas. O semblante era o da minha amiga, mas glorificado e sem vestígios dos espasmos que a tinham torturado na agonia. Quando, mais tarde, me fiz a enfermeira, vocação em que perseverei por 20 anos, assisti a numerosas ocorrências de morte e, imediatamente após o trespasse, observei sempre a condensação da forma etérea por sobre o cadáver, forma sempre idêntica à da humana e que, mal se havia condensado, me desaparecia da vista. Ob. Cit. Pags. 1516. No caso exposto, é notável um fato de ter sido o fenômeno de bilocação no leito de morte precedido de outro fenômeno de bilocação durante o sono. Não creio se possa sustentar que neste último caso houvera um fenômeno de aparição telepática, visto que aquela que se manifestou dirigiu a palavra à amiga percipiente, predizendo-lhe sua própria morte iminente, com pedido de assisti-la na hora do trespasse. Passando a citar um segundo caso tirado do mesmo livro, notarei que nos vários episódios desse gênero, que ali se sucedem, a autora não se alonga em descrever os fenômenos de desdobramento fluídico que observou e que se lhe tornaram de tal sorte familiares, que não mais lhe pareciam maravilhosos. Limita-se a indicá-los rapidamente. Só as aparições dos defuntos junto ao leito de morte a interessam sempre. É o que se evidencia do exemplo seguinte. Achava-me junto ao leito em que morria a senhorita I, graciosa jovem de 17 anos, muito minha amiga. Extinguia-se por consumpção e sem sofrimento, mas, o extremo langor do corpo a tornava exausta até mesmo moralmente desejosa do eterno repouso. Quando lhe soou a hora suprema, vi que 2 formas espirituais lhe estavam em torno, uma à direita do leito, à esquerda a outra. Não me apercebera da entrada dessas formas. Quando se me tornaram visíveis, já estavam junto à moribunda, mas, eu as via tão distintamente quanto via as pessoas vivas. Dei àquelas radiosas entidades o nome de anjos e daqui por diante assim lhes chamarei. Reconheci de pronto nelas 2 jovens que, em vida, foram as melhores amigas da enferma e tinham falecido havia um ano, ambas da mesma idade da que então morria.
Um momento antes de aparecerem, esta última exclamara: escureceu repentinamente, já não vejo mais nada. Não obstante, viu e reconheceu logo os anjinhos amigos. Um sorriso de suprema alegria lhe iluminou o rosto e, estendendo-lhes as mãos, exclamou jubilosamente: viestes buscar-me. Isso me faz felicíssima, pois me sinto cansada. Agonizante estendia as mãos aos dois anjos e estes faziam o mesmo. Um lhe segurava à direita, o outro à esquerda. Iluminava-lhes o semblante um sorriso ainda mais doce do que o que se irradiava do rosto da moribunda, exultante de em breve encontrar o repouso pelo qual anelava. Não mais falou, porém, durante cerca de 1 minuto conservou os braços erguidos, com as mãos das duas amigas defuntas, sem deixar um só momento de contemplá-las com uma expressão de infinito júbilo. Em dado instante, as amigas lhe soltaram as mãos, que recaíram pesadamente sobre o leito. A moribunda soltou um suspiro, como se dispusesse a dormir e, após breves momentos, seu espírito se retirava para sempre do corpo, que, entretanto, conservou impresso o doce sorriso que lhe iluminava a fisionomia, quando ela dera com as duas amigas defuntas a seu lado. Estas ainda lhe permaneceram à cabeceira pelo tempo necessário a que o seu corpo etéreo se reconstituísse acima do corpo inanimado. Feito isso, tomaram consigo o espírito recém-nato, que se assemelhava às duas, de sorte a me ser dado ver no quarto 3 anjos em vez de 2. Logo se elevaram, dissipando-se. Ob. Cite. Pags. 17 a 39. Ponho aqui termo a citação de exemplos destinados a ilustrar as gradações com que se produzem os fenômenos de bilocação, depois de haver referido casos pertencentes às 5 categorias em que, na minha monografia sobre eles, tais fenômenos se subdividem. O resumo de um longo trabalho analítico sempre se reveste de especial utilidade prática, porquanto condensa em pequeno espaço a substância melhor de um laborioso esforço de análise comparada, evidenciando de modo eficaz as gradações que conduziram o autor às conclusões propugnadas. Espero, pois, que todas as que decorrem deste resumo hajam convencido os leitores da realidade objetiva dos fenômenos de bilocação. Se assim for, terei alcançado o escopo que me propusera, visto que, de acordo sobre esse ponto, as consequências teóricas que daí promanam levam diretamente, necessariamente, a estabelecer-se o postulado da existência e da sobrevivência do espírito humano. Assim sendo, só me resta reforçar ulteriormente as conclusões tiradas, citando, a propósito, as opiniões dos competentes e sintetizando o que acabo de expor. Acentuo, portanto, que os processos de análise comparada me fizeram chegar a conclusões que concordam admiravelmente com as a que chegou o muito conhecido metapsiquista norte-americano Edward Carrington que, na introdução ao interessante livro de Sylvain Moudon, The Projection of the Astral Body, assim se exprime, pode-se afirmar, com grande certeza de não errar, que as provas da existência de alguma coisa de análogo ao corpo astral se foram constantemente acumulando, por efeito das modernas pesquisas, e que essas provas já são robustíssimas. É quase supérfluo acentuar que, se tais provas fossem tidas por suficientes, com elas se chegaria a explicar grande número de fenômenos supranormais, inexplicáveis de outra maneira, quais, por exemplo, os de casas assombradas, de aparições de fantasmas vistos coletivo ou sucessivamente por várias pessoas, de fotografias transcendentais, de clarividência em geral, etc. Se, depois, se admitisse a presunção clara de que o corpo astral é, em dada circunstância, capaz de mover ou modificar a matéria, também se explicariam as pancadas mediúnicas, a telenesia, os fenômenos de poltergeist e outros fenômenos físicos de natureza análoga. Enfim, uma vez reconhecida a existência de um corpo astral exteriorizável, um facho de luz reveladora se projetaria sobre as manifestações metapsíquicas, tanto físicas, como psíquicas. Ob. Cite. Pag. XXX. Forçoso é convir em que essas considerações se mostram tão evidentes, que nenhum metapsiquista poderia pensar em contestá-las, pois valem quase por demonstração da necessidade teórica de admitir-se como postulado a existência de um corpo astral no homem, se se quiser interpretar grande parte dos fenômenos supranormais. Isto posto, apresso-me a reconhecer que aos homens de ciência, por isso mesmo que lhes cabe não pequena responsabilidade, correspondente à autoridade de que gozam como representantes oficiais dos conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa experimental, também lhes corre o dever de procederem com extrema cautela, antes de se pronunciarem definitivamente sobre a natureza de manifestações supranormais,
que subverteriam a orientação dominante no campo científico. Esta circunstância faz que um homem de ciência, embora pessoalmente convencido da gênese presumível de certa ordem de fenômenos metapsíquicos, se abstenha prudentemente de declará-lo, quando sobre isso discute oficialmente. Aqui, porém, se apresenta a questão, que se faz necessário, a fim de reconhecer-se oficialmente, como admitidos pela ciência, também os fenômenos de bilocação. Apenas isto, que a realidade dos fenômenos de desdobramento do corpo etéreo seja demonstrada por meio de provas experimentais, de certo modo tangíveis. Ora, múltiplos são os métodos experimentais para chegar-se a esse objetivo, quase todos já utilizados, se bem que por processos científicos frequentemente falhos. Todavia, entre as provas experimentais já conseguidas, algumas se contam merecedoras de atenção e que levam ao bem-augurar do futuro de tais pesquisas. Assim, por exemplo, já se obtiveram fotografias de duplos, entre as quais são notáveis as conseguidas pelo capitão Volpi, na Itália, pelos professores Strati e Asden, na România, pelo reverendo William Stainton Moses, em Londres, pelo coronel de Rochas e por D'Urville, em Paris, como igualmente já se obtiveram fotografias de emanações mais ou menos fantasmáticas no leito de morte, pelo Dr. Baraduc, que teve bastante fortaleza de ânimo para realizar, ele próprio, o trabalho de fotografar sua mulher e seu filho ao morrerem. Devem ainda mencionarem-se os fenômenos de desdobramento que os citados de Rochas e D'Urville conseguiram, por meio do hipnotismo, havendo mesmo, o segundo, chegado a obter a fluorescência de um papel recoberto de certa substância, colocando-o no ponto do espaço onde a sonâmbula localizava o duplo de outra pessoa que jazia à distância, para esse fim, em estado hipnótico. Citam-se, além disso, casos de duplos que chegaram a manifestar sua presença provocando efeitos físicos, sendo que, com Eusapia Paladino, se obtiveram, à distância que o fato é indubitável, impressões da sua figura exteriorizada, o que equivale a dizer, do seu corpo etéreo desdobrado e materializado. Não se podendo alimentar dúvidas quanto à autenticidade destes últimos fenômenos, eles deverão considerar-se legitimamente sancionados pela ciência, o que não seria pouco, do ponto de vista teórico. Com referência às outras modalidades experimentais acima enumeradas, necessário se torna reconhecer que, em parte, elas podem ser invalidadas por deficiência de pormenores, ou ser interpretadas por meio das hipóteses da sugestão, da autossugestão, da fotografia do pensamento. Assim falando, não pretendo afirmar que os apontados motivos de dúvida tenham fundamento, mas apenas que se exigem mais rigorosos métodos de pesquisa, para adquirir-se a certeza científica. Merecem também assinaladas as conhecidíssimas experiências do coronel de Rochas e de D'Urville, porque se realizaram com método rigorosamente científico, por homens plenamente a par das dificuldades inerentes a tais pesquisas. Eis, em resumo, no que consistiam os experimentos de Rochas. Como se sabe, ele conseguiu obter o fenômeno da exteriorização da sensibilidade nos próprios pacientes, mediante os habituais processos hipnótico-magnéticos, fenômeno que cada vez mais se acentuava, à medida que os referidos processos se prolongavam, indo até ao ponto em que as camadas concêntricas da sensibilidade exteriorizada chegavam, por assim dizer, a polarizar-se à direita e à esquerda do sensitivo, que as percebia em forma de duas luminosas colunas fluídicas, diversamente coloridas e que acabavam por se aproximar, reunir, fundir e formar uma espécie de fantasma, que repetia sincronicamente os movimentos todos do mesmo sensitivo. A existência de tal fantasma podia reconhecer-se com certa segurança, pelo fato de que, se, no ponto em que o paciente o localizava, se exerciam, a sua revelia, toques e pressões, ou ainda, se alguém, acidentalmente, atravessava aquela zona, o dito paciente logo se apercebia, pelas correspondentes sensações de contato ou de dor. Além disso, aconteceu certa vez que, havendo o paciente adormecido posto por acaso o olhar num espelho que lhe estava fronteiro, teve a ilusão de ver-se a si próprio diante de outro fantasma, idêntico ao que via a seu lado, fantasma que era a imagem reflexa do seu duplo. Dota feita, o fenômeno se produziu espontaneamente com Eusapia Paladino, que de Rochas hipnotizara para fim diverso. Escreveu ele, consegui rapidamente levá-la ao estado de profunda hipnose, viu então, com grande espanto, aparecer à sua direita um fantasma de cor azul. Perguntei-lhe se esse fantasma era John. Não, respondeu ela, é dessa substância que John se serve. De Rochas não esperava por essa resposta,
altamente sugestiva e instrutiva. Quanto acabo de expender diz respeito às provas de natureza tangível que, de um ponto de vista rigorosamente científico, se reclamariam para considerar demonstrada a realidade dos fenômenos de bilocação. Entretanto, reconhecer tal fato não importa em desestimar a legitimidade não menos concludente das provas experimentais obtidas pelos métodos científicos da análise comparada e da convergência das provas. A este propósito, acrescento que, de acordo com os métodos de pesquisa científica, jamais se deveria olvidar a máxima que lhe serve de base é que as conclusões de ordem geral nunca devem fundar-se sobre um grupo de fenômenos considerado isoladamente, mas sobre todo o conjunto dos vários fenômenos pertencentes à mesma classe. Não é demais recordemos esta máxima elementar de toda a pesquisa científica, porquanto, de olvidarem-na, resulta o erro em que caem os opugnadores da hipótese espirítica. Ora, no nosso caso, desde que não se submeta aos processos científicos em questão um certo número de casos de bilocação, em que figurem todas as graduações sob as quais se produz o fenômeno pesquisado, nenhuma dúvida pode prevalecer quanto à sua objetividade, ainda mesmo note-se bem com exclusão das provas de natureza concreta enumeradas acima, o que quer dizer que, mesmo sem elas, se chega igualmente a excluir as hipóteses onírica, sugestiva, autossugestiva, alucinatória e a da fotografia do pensamento, que constituem o grupo das que podem opor-se aos fenômenos do gênero a que nos referimos. E essas conclusões ressaltam indubitáveis das considerações seguintes, em primeiro lugar, porque as graduações diversas que apresentam os fenômenos de bilocação se completam umas às outras e se corroboram admiravelmente entre si. De fato, na minha monografia sobre os fenômenos em apreço, tomo por ponto de partida as chamadas sensações de integridade nos amputados, em os quais, por vezes, o senso da integridade do membro que falta é tão real que, se lhes distrai a atenção, eles experimentam a mesma sensação que experimentariam se tivessem um membro inexistente, e, no mesmo capítulo, refiro um caso recente em que o membro que falta foi engenhosamente fotografado por intermédio de um espectroscópio que projetava o feixe luminoso sobre um anteparo, onde apareceram, não apenas esboços, mas formas de mãos e outros membros fluídicos. Passo daí a considerar os casos de desdobramento incipiente, nos atacados de hemiplegia, que veem próximo de si, do lado paralítico, uma secção longitudinal do seu próprio fantasma e afirmam que tal secção goza da integridade sensória que lhes foi tirada, fato inexplicável por meio de hipótese sinestésica do Dr. Solier, porquanto, nos atacados de hemiplegia, longe de se verificar uma exageração, verifica-se a supressão do senso sinestésico. Daí, vou aos casos de desdobramento autoscópico, em que o paciente vê o seu próprio fantasma, conservando, porém, plena consciência de si, e demonstro, a esse propósito, que, se a hipótese psicopática, formulada pelo Dr. Solier para explicar tal fato, podia considerar-se legítima antes do advento das pesquisas metapsíquicas, agora já não é assim, pois, do mesmo modo que as pesquisas sobre a telepatia demonstram que nem todas as alucinações são falsídicas, também as pesquisas sobre os fenômenos de bilocação demonstraram que nem todos os episódios de autoscopia são psicóticos. Passo, em seguida, aos casos em que a consciência que o paciente tem de si é transferida para o fantasma, que se vê a si mesmo diante do seu corpo exânime, casos altamente sugestivos, nos quais já repontam as faculdades de sentido supranormal. Seguem-se os em que o desdobramento sobrevém durante o sono natural ou provocado, no delíquio, na narcose, no coma, e, depois, os em que o fantasma de um vivo, desdobrado durante o sono, é visto por terceiros, para chegar, finalmente, aos em que o fenômeno do desdobramento fluídico se opera no leito de morte. Esta última categoria de manifestações resulta a mais importante de todas e, num caso que citei, o fenômeno foi constantemente observado, no curso de 20 anos, por uma enfermeira vidente, enquanto que outras vezes é coletivamente observado por todos os presentes, ou, sucessivamente, por várias das pessoas que acorrem à cabeceira de um moribundo. Destacam-se, por fim, episódios em que os presentes assistem ao fenômeno em todas as suas fases evolutivas, até a reprodução perfeita de um simulacro fluídico do corpo somático do moribundo, simulacro não só animado e vivo, como assistido por entidades de defuntos que parecem acorrer com esse objetivo, junto daquele que se extingue. Em segundo lugar, as hipóteses onírica, sugestiva, autossugestiva e alucinatória ficam afastadas,
Porquanto os fenômenos de bilocação no leito de morte são constantemente descritos, pelos videntes de todos os povos da terra e bem assim em todas as épocas da história, como produzindo-se sob idênticas modalidades e com as mesmas minúcias, descrições das quais ressaltam particularidades igualmente novas e inesperadas, de modo a não se poder logicamente presumir que surjam idênticas e saiam sempre idênticas das mentalidades de todos os videntes, sejam eles indivíduos civilizados, bárbaros ou selvagens. Estas as condições presentes da grande questão a resolver-se, condições que demonstram que, se não é cientificamente lícito considerá-la resolvida, do ponto de vista da ciência oficial, que é obrigada a andar com calçado de chumbo, antes de acolher como definitivamente demonstrada a existência de uma classe de fenômenos de enorme importância teórica, do ponto de vista das convicções pessoais de quem haja pesquisado a fundo a mesma questão, pode-se, com bom direito, afirmar que a demonstração científica da existência dos fenômenos de bilocação já está alcançada, com a consequência de que, para tal pesquisador, o reconhecimento definitivo, por parte da ciência oficial, não é senão questão de tempo. É uma questão de tempo que se reduz à exigência, mais que justa, de que outros experimentadores, em número suficiente, repitam as mesmas experiências realizadas até agora por poucos precursores. Assim sendo, pode-se estar certo do êxito afirmativo das provas de verificação científica e, quando se der o grande acontecimento, então no horizonte do cognoscível humano despontará a alvorada de uma era nova, em que as bases do saber terreno deixarão de assentar na concepção mecanicista positivista do universo, para se estabelecerem sobre a concepção dinâmico-espiritualista do ser, com todas as consequências filosóficas, morais e religiosas que daí decorrerão. É, com efeito, manifesto que a existência imanente de um corpo etéreo no corpo somático subentende a imanência de um cérebro etéreo no cérebro somático, o que bastará para dissipar de um só golpe todas as dúvidas que sempre obstaram ao que os filósofos admitissem a existência de um espírito sobrevivente à morte do corpo, dúvidas que se resumem no fato indubitável da existência de um paralelismo psicofisiológico nos fenômenos do pensamento e que os levam a concluir inexoravelmente que o pensamento é função do cérebro. Não há negar que os fisiologistas tinham aparentemente razão para concluir nesse sentido, mas, assim já não será, quando se acharem invertidos os termos da formidável questão, pela demonstração experimental da existência de um cérebro etéreo imanente no cérebro somático, caso em que este último será apenas o aparelho indispensável a traduzir, em termos de vibrações psíquicas perceptíveis ao espírito imanente no cérebro etéreo, as impressões que do mundo exterior lhe cheguem, por via dos sentidos, sob a forma de vibrações físicas. É de notar-se que o que fica exposta concorda admiravelmente com as teorias da professora Gaskell, segundo quem a vida e o espírito constituiriam um todo único, que seria uma quantidade interatômica, alguma coisa de imaterial, que organizaria a matéria, para depois se separar dela no instante da morte. E ela tira daí o postulado de que todas as formas da vida orgânica possuem essa quantidade interatômica, o que banha de nova luz o postulado de um sábio eminente, o físico Eddington, que disse: se os átomos constituintes do corpo humano, pelo que neles se contém de substancial, fossem comprimidos uns contra os outros, o corpo humano não ocuparia maior espaço do que o que ocupa um ponto feito com um lápis bem aparado. Equivale isto a dizer que o organismo físico de um homem consiste na quase totalidade dos espaços interatômicos, morada presumível do corpo etéreo e do cérebro etéreo. Do outro ponto de vista e mediante as novas concepções relativas ao ser, muito melhor se explicariam as causas pelas quais o indivíduo perde temporariamente a razão sob a influência de uma bebida alcoólica, ou deixa de raciocinar continuamente, se o cérebro somático funciona em desordem, como na demência. Tornar-se-ia então evidente que, se o aparelho transformador das vibrações físicas em vibrações psíquicas reage desordenadamente, o cérebro etéreo, sede do espírito, já não se achará em condições de receber corretas percepções exteriores, nem, muito menos, em condições de agir na periferia com pensamentos e atos apropriados, os quais continuarão a ser transmitidos, porém alterados e deformados em representações incongruentes pelo aparelho transformador. Estas últimas conclusões me trazem à mente uma discussão cortês que sustentei com o professor Henrique Morcelli, alguns anos antes de sua morte. Eu me esforçava para convencê-lo do grande fato de existir uma imensidade de provas anímicas e espiríticas convergindo todas para a demonstração da existência e sobrevivência do espírito humano, fato que assume valor científico de primeiríssima ordem, dificilmente contestável.
A enumeração das provas me obrigou a um longo discurso, que o professor Morcelli ouviu com grande atenção, sem me interromper. Concluída a minha peroração, ele continuou a guardar silêncio, enquanto que a expressão do seu semblante indicava que mergulhara em profundas reflexões. Deduzi que, não encontrando objeções metapsíquicas que opusesse à massa imponente dos fatos citados, ele se sentia abalado nas suas convicções materialistas, o que me levou a romper o silêncio com a seguinte pergunta: então, professor, não lhe parece que a hipótese espirítica está muito melhor demonstrada cientificamente, do que se lhe afigurava? Ele se recobrou e, com o olhar no vácuo, em atitude quase estática, escandiu solenemente estas palavras: venha comigo visitar um manicômio e se convencerá de que o pensamento é função do cérebro. Aprendi, por essa resposta, que ele, efetivamente, nada encontrara, no campo metapsíquico, para me objetar, que, manifestamente, o seu critério lógico fora abalado pela evidência cumulativa das provas enumeradas, mas que, após breve disputa interior, o predomínio coubera ao fisiologista profissional, que não conseguia libertar das convicções profundas, indelevelmente esculpidas nas suas vias cerebrais em meio século de prática no campo da patologia mental, convicções aparentemente mais que legítimas, porém intrinsecamente errôneas, porquanto fundadas numa única face do prisma verdade. Daí se segue que a argumentação negativa do professor, não sendo metapsíquica, mas psicopatológica, não infirmava, de fato, a eficiência irresistível das provas positivas, de ordem metapsíquica, que eu citarei, nas quais se consideravam todas as faces do prisma verdade. A argumentação do professor Morcelli significava apenas que, antes de chegar à demonstração científica da existência e da sobrevivência do espírito humano, ainda lhe era necessário dissipar uma dúvida relativa à patologia mental. Ora, essa outra dúvida se desvanecia como a névoa sobre os raios solares, por virtude de uma classe de manifestações metapsíquicas, a que eu aludira, naquela discussão improvisada, a classe dos fenômenos de bilocação, com a relativa existência de um corpo etéreo, o que implicava de um cérebro etéreo, sede da inteligência. Com efeito, este último dado, de enorme importância teórica, é que serve para conciliar a sobrevivência do espírito humano com a patologia mental, sob todas as formas, delírio alcoólico, demência, idiotia, etc. Naquele momento, porém, não me ocorreu apontar a eficácia resolutiva desta ordem de fenômenos supranormais. Se dela me houvesse lembrado, tê-la-ia podido aproveitar para demonstrar ao professor Morcelli que com a existência de um cérebro etéreo se pode explicar um enigma psicofisiológico, de que faláramos antes, a propósito de achar-se sobre a secretária daquele professor uma revista tedesca, em que se via longo artigo sobre alguns casos, observados durante a Grande Guerra, de soldados que tiveram o cérebro despedaçado por estilhaços de granada, com abundantes perdas de matéria cerebral, e que se curaram, conservando íntegras suas faculdades intelectuais. Concluiu o autor do artigo, citando outros casos do mesmo gênero, ainda mais extraordinários, entre os quais o muito conhecido de um suboficial da guarnição de Antuérpia, que havia 2 anos se queixava de persistente dor de cabeça, que, entretanto, nunca o impedira de cumprir os deveres do seu posto. Tendo morrido subitamente, procederam-lhe a autópsia no cérebro e descobriram que um abscesso de evolução lenta lhe reduzira todo o órgão cerebral a uma papa de pus. O professor Morcelli observara que tão extraordinárias exceções à regra constituíam um enigma dos mais perturbadores da odierna psicofisiológica. Pois bem, se naquele momento eu me houvesse lembrado dos fenômenos de bilocação, teria podido fazer ver ao professor Morcelli que, admitida a existência de um cérebro etéreo como sede da consciência individual, o enigma dos homens que pensam sem cérebro se tornaria facilmente decifrável, porquanto é logicamente presumível que, em dadas circunstâncias de sintonização fluídica especial entre o cérebro somático e o cérebro etéreo, este possa substituir temporariamente aquele, fazendo um papel de órgão das relações terrenas. Por outras palavras, em tais contingências, é manifesto que a única circunstância de fato, absolutamente necessária a explicar o perturbador mistério, e a de reconhecer-se que existe uma consciência individual, independente do órgão cerebral, e é o que se obtém reconhecendo a existência de um cérebro etéreo, sede da personalidade integral subconsciente, provida de faculdades de sentido supranormal. A questão das funções reais do cérebro com referência à exteriorização do pensamento é tão importante, que me decido a citar um trecho de outro trabalho meu em que tratei expressamente desse árduo tema.
Na segunda série das minhas pesquisas sobre as manifestações supranormais, pags 186 a 9, assim me exprimi a respeito. É de se notar que Taine, comentando a doutrina do paralelismo psicofisiológico, compara a dupla função psíquica e física do cérebro a de um livro escrito em duas línguas, a do autor, que representaria a função psíquica, e outra, em que o texto consistiria numa pura tradução do original, que representaria a função física. Feliz e sugestiva comparação, pois que ilustra as funções do cérebro, sem prejuízo da questão das origens da atividade psíquica propriamente dita, pelo que vale por apontar o caminho que se deve tomar, a fim de conciliar os propugnadores do paralelismo psicofisiológico com os sustentadores da espiritualidade da alma. Noutros termos, é exato que a razão de ser do cérebro, como órgão do pensamento, consiste no fato de realizar-se, por seu intermédio, uma dupla função psíquica indispensável a que o espírito entre em relação com o ambiente terreno. De um lado, a função de traduzir as inúmeras vibrações físicas, que chegam ao cérebro por meio dos sentidos, em vibrações psíquicas perceptíveis ao espírito. De outro lado, a função de transmitir à periferia as imagens psíquicas com que o espírito responde às vibrações específicas que lhe chegam do ambiente terreno. Ora, sendo essas as funções do cérebro, não é possível que elas se executem sem uma correspondente dispersão de energia nervosa, em perfeita equivalência com a natureza e a intensidade das atividades psíquicas em função, com o que se dá plena razão aos fisiologistas. Dessas considerações deduz-se que a feliz comparação de Taine exprime com verdade a dupla função do cérebro, num primeiro tempo, tradução, num segundo tempo, transmissão. Para maior exatidão, dever-se-ia dizer que as multiformes vibrações físicas específicas, que do mundo exterior chegam ao cérebro por meio dos sentidos, são aí traduzidas em conjugações sensório-psíquicas perceptíveis ao espírito. Cumpre lembrar que um espírito não pode perceber vibrações físicas. Determina-se assim um estado de consciência a que o espírito responde, contrapondo a imagem psíquica correspondente, com a qual ele atua sobre os centros de inervação eferente, que a transmitem à periferia segundo uma certa ação especializada, em correspondência com o originário estímulo perceptivo. Para corroborar o que afirmo, aponto, de passagem, o fato de os fisiologistas considerarem o córtex cerebral como um conjunto de centros de elaboração do pensamento, com auxílio de imagens psíquicas. Assim, por exemplo, o centro da linguagem se exercitaria por meio de imagens fonéticas das palavras, o que explica a aparente contradição implícita no fato de que, quando lesado o centro da linguagem, dá-se a perda da fala, afasia, embora não exista verdadeira paralisia dos órgãos de fonação, o que pode ocorrer por haver a lesão em apreço tornado impossível a transmissão das imagens fonéticas das palavras. Conseguintemente, não pode produzir-se a excitação psicomotriz dos órgãos de fonação. É, pois, certo que os centros de inervação eferentes são estimulados por meio de imagens psíquicas. Aqui, depois de haver exposto em termos científicos a tese propugnada, resta-me expô-la em termos filosóficos, observando que, se é certo que o espírito humano contém em si uma centelha de essência divina, verdade também é que o divino existente no espírito humano não chega a individualizar-se, senão passando do reino do absoluto ao do relativo, do domínio do nômeno ao do fenômeno. Segue-se que, para entrar em relação com as manifestações do universo fenomênico, o espírito precisa de um órgão transformador apropriado e esse órgão é o cérebro. Por outra, a verdadeira tarefa do cérebro, nas suas relações com o espírito, consiste em pôr o espírito em condições de perceber um determinado aspecto da realidade incognoscível, segundo um dado sistema de aparências fenomênicas, que se manifestam sob modalidades sempre diversas, em qualquer mundo habitado do universo inteiro, aparências fenomênicas em meio das quais tem o espírito por destino viver e exercitar-se, visando elevar-se no conhecimento da realidade absoluta, contemplada através das modalidades infinitas em que se transforma, manifestando-se no relativo. Compreende-se, portanto, a necessidade que tem o espírito de possuir um cérebro que atue como órgão transformador da realidade absoluta em manifestações relativas ou fenomênicas, encargo infinitamente grandioso, a que são prepostos os mundos inumeráveis que povoam o universo. Do ponto de vista do paralelismo psicofisiológico, ponderarei que, com a teoria em apreço, se logra conciliar as afirmações dos fisiologistas com a tese espiritualista, pois que, de uma parte, se reconhece que a dupla função de traduzir e de transmitir, que cabe ao órgão cerebral, se executa às expensas da energia acumulada nas células nervosas,
conforme sustentam e demonstram os fisiologistas. De outra parte, ressalta que essa condição de fato se mostra conciliabilíssima com a existência de um espírito independente do instrumento de que ele se utiliza para entrar em relações com o ambiente terreno. Daí decorre que a melhor definição do paralelismo psicofisiológico é a que formulou o eminente filósofo italiano Pietro Siciliani, afirmando a indubitável correlação, por lei de equivalência, das atividades opostas, morfológica e psíquica, mas reconhecendo, ao mesmo tempo, que essa correlação se tem de interpretar no sentido de uma correspondência paralela e nunca no de uma absoluta conversão. Assim me expressava eu no meu estudo intitulado Cérebro e Pensamento, e oportuno se me afigura valer-me do trecho reproduzido em apoio de tudo quanto afirmo com relação ao fato de que a existência de uma patologia mental se concilia perfeitamente com a existência de um espírito que sobrevive à morte do corpo, isento, pois, das enfermidades que afligem o aparelho somático, do qual ele se serve para entrar em relações com as manifestações do ambiente fenomênico, no qual é seu destino viver e exercitar-se. Volvendo aos fenômenos de bilocação, concluo observando que tudo concorre para demonstrar que o formidável mistério do ser, em torno do qual se afadigaram em vão tantos sistemas filosóficos edificados em 30 séculos, estará experimentalmente devassado no dia em que fique cientificamente demonstrada a existência de um corpo etéreo exteriorizável, imanente no corpo somático. Noutros termos, para devassar o enorme mistério que se conservou impenetrável a todas as filosofias, bastam unicamente os fenômenos de bilocação, tanto mais quanto eles se conjugam indissoluvelmente às três formas clássicas das manifestações metapsíquicas de ordem espontânea, quais as aparições de defuntos no leito de morte, as aparições de defuntos pouco depois da morte e as visões de fantasmas nas casas assombradas. Manifestações estas que representam a fase terminal e o complemento necessário dos fenômenos de bilocação. Não será ocioso lembrar que as aparições de defuntos no leito de morte e depois da morte são muitíssimas vezes percebidas, coletivamente e sucessivamente, por diversas pessoas, o que importa na eliminação da hipótese alucinatória. Outro tanto pode dizer-se com relação aos fenômenos de assombração que, além de serem observados, coletivam sucessivamente por várias pessoas, são muitas vezes identificados por percipientes a quem se apresente um retrato do fantasma. Assim, pois, segue-se que as aparições dos defuntos, com o serem irrevogavelmente tais, corroboram os fenômenos de bilocação, demonstrando que a existência de um corpo etéreo no homem, suscetível de exteriorizar-se com os atributos da consciência e da inteligência, encontra sua razão de ser no fato da sobrevivência do espírito à morte do corpo. Capítulo 5. Não é verdade que o animismo inutiliza as provas em favor do espiritismo. Nas conclusões do capítulo precedente, ficou assinalada a grande importância teórica dos fenômenos de bilocação, que parecem indissoluvelmente vinculados às outras categorias de manifestações supranormais, de natureza extrínseca, que os corroboram, completando-os. Tais são, como vimos, as aparições dos defuntos junto ao leito de morte, as aparições dos defuntos pouco depois de ocorrida a morte, as visões de fantasmas nas casas assombradas e várias outras manifestações supranormais de ordem extrínseca, independentes, portanto, das faculdades supranormais subconscientes. Nada, pois, melhor do que passar em rápida revista as categorias de manifestações dessa natureza, as quais, de forma complementar, confirmam a grande verdade da existência do corpo etéreo imanente no corpo somático. Dessa revista emergirá a mole imponente e variada da fenomenologia supranormal, sistematicamente olvidada pelos opugnadores, quando afirmam que a existência de faculdades supranormais subconscientes inutiliza as provas de identificação espirítica, tornando teoricamente impossível a demonstração experimental da sobrevivência humana. Assim sendo, parece manifesto que os opositores chegam a conclusões gerais, firmados em pesquisas parciais, senão mesmo parcialíssimas, com o agravante de que suas conclusões relativas aos casos de identificação espirítica são, a seu turno, miseramente errôneas nas três proposições com que procuram legitimar as aludidas conclusões. Quer dizer que eles erram quando se lançam à procura de uma gênese biológica das faculdades supranormais subconscientes, erram quando afirmam a impossibilidade de traçarem-se limites aos poderes da subconsciência e erram quando veem uma causa neutralizante na existência das comunicações mediúnicas entre vivos. Daí decorre que, para conhecer-se a verdade a esse respeito, nada de melhor do que adotar as conclusões diametralmente opostas, reconhecendo que, em realidade,
Os casos de identificação espirítica, fundados nas informações pessoais que fornecem os defuntos que se comunicam, deverão bastar, por si sós, para provar, baseado nos fatos, a sobrevivência humana. Estabelecido isto, declaro que no presente capítulo me absterei de aduzir provas de identificação de defuntos, da natureza indicada, dedicando-me unicamente a demonstrar, com o apoio dos fatos, que os opositores hão concluído em sentido negativo, desprezando uma série imponente de fenômenos supranormais de natureza extrínseca que, resultando, pela sua própria natureza, independentes das faculdades supranormais subconscientes e nada tendo, por conseguinte, de comum com o animismo, fornecem provas invulneráveis aos engenhos ofensivos do animismo. Significa isto que, mesmo que se concedesse onisciência divina à subconsciência humana, não se conseguiria neutralizar a eficácia demonstrativa das provas de que se trata. Com efeito, que pode haver de comum entre os poderes inquiridores das faculdades supranormais subconscientes e as aparições de defuntos no leito de morte, ou as aparições de defuntos pouco depois de ocorrida a morte? As aparições identificadas dos defuntos, quando são vistas coletiva ou sucessivamente por muitas pessoas, não podem explicar-se, a não ser por meio da hipótese espirítica. De todo modo, porém, certamente não se explicam recorrendo-se a faculdades supranormais selecionadoras de informações nas subconsciências das outras, visto que, nos fantasmas reconhecidos, não há o que extrair selecionando, mas muito que meditar observando. Outro tanto se pode dizer relativamente à produção de qualquer fenômeno de ordem espontânea, ligado de modo direto a um evento de morte. Nada mais preciso acrescentar, porquanto os fatos que me cingirei a referir darão por si mesmos a mais eloquente das demonstrações no sentido indicado. Começarei pela última categoria supraindicada, a dos fenômenos supranormais espontâneos, ligados de modo indubitável a um fato de morte. Dessa natureza são os fenômenos de telecinesia e de música transcendental, quando se produzem logo depois de um acontecimento mortuário, ou alguns dias depois. No primeiro caso, reconheço que, embora interessantes, porque tendem a provar o êxodo de uma força inteligente que atua, à distância, quadros que caem, relógios que param, pancadas sonoras nas cabeceiras dos leitos, ainda tais fenômenos não se mostram suficientes a comprovar a tese aqui considerada. No segundo caso, ao contrário, o dos fenômenos que se produzem alguns dias depois do fato mortuário, esses entram na órbita dos fenômenos que a confirmam, pois que, com relação a eles, afastada se conserva a hipótese telepática combinada ao êxodo presumível de energia vital do moribundo. É de notar-se, ao demais, que, muito frequentemente, nos casos em questão, se trata de pessoas que haviam prometido, em vida, manifestar-se depois de mortas ao percipientes, de maneira especificada, com o fim de dar-lhe a grande prova de que o espírito sobrevive à morte do corpo. Nas minhas duas monografias sobre os fenômenos em foco, refiro bom número de casos desse gênero, entre outros, o seguinte, que escolho porque conheci pessoalmente o relator Dr. Vincenzo Caltagirone, com quem discuti longamente sobre o memorável acontecimento em que ele fora protagonista e cuja narrativa publicara, fazia pouco tempo, na Revista Psíquica de Palermo, Filosofia della Scienza, maio de 1911, pag. 65, endereçando ao seu diretor a carta seguinte: já que entende que o fato que lhe relatei de viva voz pode servir como documento de estudo para a ciência, a qual você dispensa tão louvável interesse, eis por escrito a narrativa fiel, com todos os pormenores, sem qualquer comentário meu. Sabe você que me mantenho positivista, se bem creia na realidade de alguns fenômenos mediúnicos que tive ocasião de comprovar pessoalmente, mesmo no exercício da minha profissão. Por isso, repito, nenhum comentário faço. Eu era amigo do Sr. Benjamin Serchia, de quem também era o médico assistente. Serchia, conhecidíssimo em Palermo, fora um velho patriota, pelo que tornara-se muito popular. Possuía ótimas qualidades morais e cívicas, mas era um incrédulo no mais amplo sentido da palavra. Vindo frequentemente à minha casa, aconteceu, no mês de maio do ano passado, falarmos, não sei como, nem a que propósito, de fenômenos mediúnicos. A uma pergunta sua, respondi afirmando-lhe que eu sabia, por experiência pessoal, da realidade de alguns fenômenos e lhe falei das várias interpretações que se lhes dão, tanto pró como contra a teoria espírita. Nessa ocasião, ele, em tom de gracejo, me disse: ouça, doutor, se eu morrer antes do senhor, como é provável,
Pois que sou velho e o senhor ainda moço, forte e vigoroso, dou-lhe a minha palavra de honra de que virei, se sobreviver, trazer-lhe uma prova da verdade. Estávamos, no momento, sentados na minha sala de jantar. Eu, a rir e no mesmo tom de gracejo, lhe respondi: